pessoal! Na aula de hoje nós vamos estudar a unidade temática Divulgação e Prestação de Contas de Projetos Culturais. O nosso foco é pensar as estratégias de comunicação e a prestação de contas. Então vamos começar pelas estratégias de comunicação. Isso daqui é muito importante, tá? Como todo o processo do projeto, essa é uma etapa também fundamental, porque aqui você precisa comunicar o público, seja o público interno do projeto, né, as pessoas que vão participar do projeto, mas também o público externo, as pessoas que vão ver que o teu projeto está sendo feito. As pessoas precisam ter acesso a isso. Isso também é, de certa forma, democratizar, é você também trazer ali um pouquinho desse acesso à cultura, para fazer as pessoas verem que está tendo ali um projeto cultural que está sendo desenvolvido. Então, o objetivo aqui é justamente ampliar o acesso ao projeto e também atingir o público-alvo. Então imagina comigo, imagina que você está fazendo ali um projeto dentro de uma comunidade ribeirinha, que é muito afastada da cidade, da capital, e ali você vai atingir o público-alvo, as pessoas que vivem ali na comunidade. Mas como é que você vai atingir esse público-alvo? Quais são as estratégias para atingir as pessoas que estão ali? Tem as mídias sociais, mas também tem cartazes, folders que podem ser distribuídos ali para o público que vai participar. Você pode fazer também reportagens, matérias, né? Conversar com pessoas, jornalistas, repórteres, para você ter o seu projeto falado numa emissora de rádio, numa emissora de televisão. Então, assim, você consegue atingir o público-alvo, mas também é preciso pensar como é que vai atingir as pessoas que estão distantes. Pensando nesse exemplo da comunidade ribeirinha. Como é que eu vou mostrar que o projeto está acontecendo? As redes sociais são uma ótima estratégia de mostrar, de comunicar, de dizer que tem um projeto cultural feito com recurso público, mas também que tem parceria de empresas privadas, por exemplo, e mostrar e amplificar isso, fazer com que isso ecoe pela cidade, ecoe pelo âmbito cultural, ali entre as pessoas que trabalham com cultura, para que todos tenham acesso, para que vejam que o seu projeto existe, que você é um profissional competente que está trabalhando ali, que tem uma equipe desenvolvendo aquilo ali, que tem fazedores de cultura trabalhando ali. Então, é ampliar o acesso tanto para quem participa do projeto, mas também para quem está fora dele. Isso deve ser sempre pensado. E aí você define, então, o público desse projeto, desse público interno e também o público externo. E é quando você pensa, então, tá, mas que abordagens comunicacionais eu posso utilizar? E aí vem os exemplos que eu dei. Redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, emissoras de rádio, emissoras de televisão, dar uma entrevista para uma emissora de televisão, para uma emissora de rádio, comunicar por meio de mídia física, né? Então, um cartaz, um folder, como que eu comunico? E aí, para você fazer isso, você precisa fazer o planejamento de conteúdo. Esse planejamento é decidir, por exemplo, quando a gente fala ali de redes sociais, qual que é o cronograma de postagens? Qual que é o melhor horário para publicar? Porque tem isso também, tá? Tem que estar atento a isso também. Porque existe um horário específico que tem, por exemplo, no Instagram, existem horários específicos que engajam mais, que faz o post chegar em mais pessoas. Então, você precisa pensar o horário, você precisa pensar quantas publicações serão feitas por dia, quais serão os dias dessas publicações. É preciso pensar na identidade visual, qual que é a identidade visual do teu projeto. E aí existem profissionais para isso, designers que podem te ajudar a pensar na identidade visual, nas cores do teu projeto, e que isso vai estar ali presente durante todo o projeto. Você também usar uma linguagem acessível para poder fazer chegar em todos os públicos, para que tenha também coerência com o projeto, a identidade visual especialmente. Ela precisa ter coerência com o projeto. E aí eu pergunto para vocês, eu jogo essa pergunta aqui. Somente o ambiente digital é suficiente? A resposta é não. Então, assim, a dica é: não foque apenas em redes sociais. Redes sociais são ótimas, são maravilhosas. A gente vive num mundo contemporâneo completamente digital. Então, assim, é importante, deve ser utilizado, mas não use somente as redes sociais. Não use somente o digital. Use e abuse, mas use também outros meios, outras mídias, mídias físicas. Imprima cartazes, imprima folder para distribuir para as pessoas que vão participar. Você leve esse projeto mais adiante.
Conforme os exemplos que já foram dados, leve para emissoras de rádio, emissoras de televisão, faça o seu projeto ser visto para além das redes sociais. Isso é uma dica importantíssima, especialmente quando você escreve ali, quando você vai submeter sua inscrição e vai dizer quais serão as suas estratégias de divulgação. Você pode colocar que você vai usar o ambiente digital, mas você vai usar mídias físicas também. Você vai sair dali porque isso também é sair da caixinha. E aí você precisa pensar em quais serão as ideias, quais serão as estratégias comunicacionais além do ambiente digital. E aí nós chegamos na prestação de contas de projetos culturais, etapa importantíssima também. A prestação de contas é o momento em que você vai mostrar que o projeto aconteceu. É o momento em que você vai dizer como que você gastou o dinheiro público quando você ganha esse dinheiro de um edital. Você vai mostrar para a sociedade, você vai mostrar para o órgão financiador do projeto que o projeto aconteceu, que ele foi executado dentro do que tinha sido pensado e que se teve uma diferença ou outra foi pouca coisa, mas que foi justificado anteriormente. Isso aqui é muito importante. Se você faz alguma mudança drástica ali, uma pessoa que ia ser contratada e não foi mais, ou então uma mudança de prazos, de datas, você precisa ter sempre o contato ali conversando com o órgão financiador, tá? Tem sempre que ter essa justificativa, essa comunicação ali. Então você vai comprovar tudo, é comprovar tudo o que foi feito, tá? O objetivo aqui é justamente garantir a transparência. Garantir a transparência com o órgão financiador, garantir a transparência com a sociedade, porque a gente está falando de dinheiro público no caso, e garantir transparência com o seu próprio trabalho, demonstrando que você é um profissional responsável, que sabe, que soube gerir esses recursos públicos. E aqui a dica é: registre tudo, guarde e organize tudo. Pega uma pastinha, eu sempre faço isso quando eu estou trabalhando em um projeto cultural. Pega uma pasta, guarda, coloca essa pasta embaixo do braço e guarda ali nota fiscal, guarda recibo, comprovante de pagamento, comprovante de Pix, contrato de prestação de serviço para contratar a tua equipe também. Guarda tudo. Todos esses detalhes depois vão ser muito importantes para ser utilizados nessa etapa de prestação de contas. E aqui a gente está falando também que você precisa ter essa noção, né, de controlar o que está entrando em relação ao dinheiro, o que está saindo, acompanhar se os gastos estão dentro do que foi previsto. Você tem que estar atento a tudo isso. Aqui é importante ter a contratação, dependendo do caso, da quantidade de dinheiro aprovado, pode ter a contratação de um contador, de, né, um produtor executivo que trabalha diretamente com isso também. E o mais importante não, mas uma das coisas mais importantes aqui também é não só pensar na comprovação do dinheiro, mas você também registrar com fotos, você registrar com vídeos, mostrar que o projeto aconteceu. Então, contratar um fotógrafo, contratar uma pessoa que trabalhe com vídeo, um produtor audiovisual para poder filmar, para poder registrar fotograficamente, ou então de forma videográfica, o projeto que ele aconteceu, que ele realmente de fato foi realizado. Isso ajuda a trazer a visibilidade na estratégia de comunicação, de divulgação e também ajuda na prestação de contas do projeto cultural. E aí, por fim, você fazer o relatório financeiro e o relatório de execução. Geralmente o relatório financeiro é onde você vai organizar notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento, o extrato da conta bancária que você abriu para o projeto, quando isso é solicitado. Então você vai colocar isso tudo no relatório financeiro. Já está no nome, é como que o financeiro, como que o dinheiro foi gasto. Para você comprovar que gastou ali, por exemplo, um recurso de 30 mil que foi dado para o seu projeto, mostrar que você gastou os 30 mil dentro da realidade dos valores das coisas que nós temos hoje em dia no mercado, né? E nada ali extrapolando. E o relatório de execução é onde você vai mostrar que aconteceu, com fotos, com vídeos. Aí você vê a importância da foto e do vídeo. É onde você vai colocar link das redes sociais, uma foto que você fez ali de uma página de jornal que saiu falando do teu projeto. É uma lista de presença. Então você fez ali um projeto de dança, uma oficina de dança e as pessoas assinaram lista de presença. Vai para o relatório de execução. Às vezes os dois vêm juntos, né? Relatório financeiro com execução. Vem ali algumas perguntinhas que você vai respondendo e já vai anexando todos esses documentos. Então, assim, a prestação de contas é uma fase fundamental para que você comprove que o projeto foi realizado, que os gastos foram feitos de forma totalmente transparente, de que forma você utilizou esses gastos, na verdade,
e que foi tudo feito de forma transparente, em conformidade com a lei, com a legalidade das coisas, porque isso vai dizer muito sobre o teu projeto e sobre o seu profissionalismo também. Aqui eu deixo as referências da aula de hoje e muito obrigado!